por causa disso, esse cara, esse emissário papal, Johannes Tetzel, ele está lá em Wittenberg e ele está recolhendo dinheiro de todo mundo, oferta de todo mundo. E ele começa a pregar um monte de coisa errada. E o que ele vê? As 95 teses de Lutero, falando duras críticas a respeito do sistema de indulgências, a respeito da autoridade do Papa, a respeito da salvação. E aquele cara, ele fica revoltado com aquela situação. E aí a notícia já percorre, já chega até o Papa, já chega até o imperador, e aí começa a tormenta de Lutero. Aqui ele pregando as suas 95 teses. Lutero, ele não tinha o desejo de romper com a igreja, ele amava a igreja, mas ele queria reformar a igreja, ele queria que mudasse as coisas. Ele tinha um profundo amor pela igreja, pelo Papa. Tanto é que quando ele é chamado para comparecer perante o Papa, o Papa chama ele através de uma bula papal para se retratar, ele chega e ele deita na frente do Papa. Aí o Papa dá para ele, depois envia a bula papal para ele, dizendo que ele tem 60 dias para se retratar. Ele pega a bula papal, olha assim, ele rasga e joga na fogueira. E ele queima junto todos os livros de direito canônico, de direito católico, que eram todos os livros que o Papa escreveu como autoridade. Por quê? Ele não concordava com aquilo. Ele não concordava que o homem era salvo por dar uma oferta. Ele não concordava que o perdão dos pecados era por dar uma oferta. Mas era porque o sangue de Jesus nos lavou. Amém? Então, esse cara aí, Johannes Tetzel, ele era altamente herético, altamente escandaloso nas suas heresias. E olha algumas coisas que ele vai falar. A indulgência que vendia deixava o pecador mais limpo do que quando saía do batismo. A oferta deixava mais limpo do que quando ele saía do batismo. Não vai parar por aí, olha só. A indulgência deixava o pecador mais limpo do que Adão antes da queda. E as pessoas não tinham acesso às escrituras. E eu, na época, se eu estivesse lá ouvindo isso, eu também ia deixar minha moeda. Eu não sabia. Que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz do cristão, de Cristo. Ele pegava a cruz dele, do cordão, e botava sobre aquele que estava dando a oferta e dizia que o pecado estava perdoado. Que a cruz do vendedor de indulgência tinha tanto poder como a cruz de Cristo. Ele era escandaloso, ele fazia mesmo para causar comoção e as pessoas querendo, com aquele medo medieval do inferno, do julgamento de Deus, que também assolara no Lutero, tempos antes. A outra que ele dizia, se alguém comprar uma indulgência para um parente morto, tão pronta essa moeda caísse no cofre do altar, a alma saia do purgatório. É bom lembrar que a gente está chegando dia 2 de novembro, eu não sei se os irmãos aqui já tiveram acesso. No cemitério de Campo Grande, alguns anos atrás, era feita a missa ali, e os padres ordenavam as pessoas que pudessem colocar as mãos sobre os túmulos para que orassem ou rezassem para perdoar o pecado de quem está morto para que ele fosse liberto. Ainda acontece até hoje. Ainda acontece. E ainda acontece a indulgência pelos mortos. Que é o que os católicos vão... Exatamente. Que é tudo pago. E dependendo do quanto o cara foi mal, faz de sétimo, de 30, de até 1 ano. E vai fazendo, para expurgar os pecados. Vai subindo. Imagina só, a igreja católica naquela época, ela detinha o poder daquela região, da região que ela estava, o poder sobre os fiéis, com medo do julgamento de Deus, da ira de Deus, e o poder daqueles que já foram, porque ela podia tirar alguém do purgatório. A gente sabe que purgatório não existe. Ao homem que morrer só existe o julgamento, que é o paraíso ou o inferno. Mas isso é uma doutrina que foi divulgada na época, o purgatório. Não vou entrar aqui porque
já é uma outra aula, um outro estudo, mas a igreja ela dominava esses 3 campos. O campo local, que ela estava, o campo individual do fiel que ia ali, e o campo do fiel que já morreu, através do parente. O parente tinha a obrigação agora de expurgar os pecados daquele primo, daquele tio, tia, que já morreu. Então, era uma opressão muito grande. Seu parente morreu, ele pode estar no inferno por sua causa, se você não der uma moeda para tirar ele de lá. Então, olha que opressão era. Além da opressão pelo parente próximo, olha, você pecou. Então, dá alguma oferta aqui para ter o perdão dos pecados. E essa indulgência... Não era qualquer moeda, tinha valor, porque o papel que eles davam da indulgência, pelo perdão, tinha um prazo de validade. Alguns eram de 1 dia, outros de 7, 15, 30, 6 meses, 1 ano, eterno, mas aí aumentava o valor. E existiam aqueles também que tinham objetos santos. Como assim, objetos santos? Chamado relíquias. Se você pagasse para ir ver uma relíquia, dava um desconto na sua indulgência. Como assim? Eu paguei para ver uma relíquia, toquei lá na relíquia, vi, beleza, estou perdoado por 6 meses. Então vou comprar a indulgência de outros 6 meses. Aí fecha 1 ano. Olha como é que era. Que relíquia era essa? A palha da manjedoura, a madeira que lascou da cruz de Cristo, o pedaço do céu que caiu. Era tudo isso. Diz aí qualquer coisa que possa. O manto de Jesus, a lágrima da imagem. Tinha o pessoal mais rico daquela época, os príncipes, tinham, além das suas bibliotecas, os seus quartos que eles colecionavam relíquias. E cobravam para as pessoas irem lá e olhar as relíquias. Bom, eu olhei a relíquia, fiquei lá 1 minuto olhando a relíquia. Agora eu vou comprar indulgência porque eu vou ter um desconto. Olha como é que era a fé daquele tempo. As pessoas não tinham noção do Novo Testamento. E Lutero ele vai se levantar contra tudo isso. Nas suas 95 teses, ele vai combater tudo isso. E, claro, ele vai estar mexendo nos poderosos. Entre esses, o Papa Leão X, que quer reformar a Basílica de São Pedro. O imperador, que tem o seu poder de império reafirmado pelo Papa. Carlos V, que vai ser o próximo imperador, que também vai ter o seu poder reafirmado pelo Papa. Lutero está indo contra os grandes. Ele está indo contra os grandes para falar sobre uma fé que se baseia na crença em Cristo, e não na crença da indulgência, da oferta, da relíquia, não numa crença de toma lá, dá cá. E vê se não é parecido com o que nós temos hoje. Vê se não é parecido com o que temos hoje. Faz um sacrifício financeiro para ter uma bênção financeira. Faz uma fogueira santa para ter o seu carro, a sua casa. Só trocou antes era salvação. Hoje é um bem financeiro, hoje é um bem material. Então, só está trocando o meio, mas as práticas estão quase iguais. Aí Lutero ele vai falar na tese 82 dele o seguinte: se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. Na tese 92 de Lutero, ele vai falar que o Papa ele tinha que dar todo o dinheiro que ele recolhia com indulgência para os pobres, que era uma razão mais essencial do que construir uma igreja. Aí o emissário papal está onde? Em Wittenberg, lendo as 95 teses. Essas teses chegam até quem? A Leão X, que é o Papa da época. E esse Papa ele é um Papa altamente corrupto. Ele vai querer a todo custo levantar dinheiros e fundos. E ele vai usar da sua autoridade para dar uma carteirada em Lutero. E ele vai emitir a bula papal. Lutero, 60 dias para se retratar.
E Lutero não se retrata, rasga a bula, queima os livros católicos. E por causa disso, ele é excomungado agora da igreja. Ele está separado da igreja. E depois, tempos depois, na dieta de Worms, em 1521, que dieta é essa? Que Lutero agora ele comparece perante o imperador. O imperador fala assim, todos esses livros aqui são seus? Lutero pergunta para Lutero, que é o livro que ele escreveu as suas teses. E ele fala que sim. E ele fala, você quer se retratar sobre eles? Mas dentro da cabeça de Lutero tem um conflito. Por quê? Toda autoridade é levantada por Deus. Bom, eu vou contrariar o imperador? Ele é uma autoridade levantada por Deus. E ele pede um dia para ele poder pensar sobre a questão. E ele vai para o seu quarto e ele tem também um salvo-conduto. O que é isso? Porque ele foi declarado herege pela igreja. Então, se alguém matar um herege, não é pecado. A igreja falava isso na época. Bom, matou um herege, menos um no mundo. Então, não é pecado matar o herege. Então, Lutero ele tem um salvo-conduto do príncipe da Saxônia, que é Frederico III, que ele não concordava com Lutero, ele concordava com a igreja, Frederico III. Mas ele, como príncipe da Saxônia, e Lutero, como cidadão da Saxônia, que é a atual República Tcheca hoje, queria que Lutero tivesse um julgamento justo. Por quê? O que aconteceu 100 anos antes, no século XV? John Hus. John Hus tinha também um decreto do imperador que ele teria um julgamento justo. Aí a igreja veio e declarou ele como herege, mataram John Hus queimado. Então, Lutero temia isso. Então, ele pede esse salvo-conduto para o imperador, por meio de Frederico III. Frederico dá, e agora ele pega um dia para pensar a respeito se ele vai se retratar ou não. Aí Lutero, no dia seguinte, ele comparece perante o imperador e fala o seguinte, que, deixa eu ver se eu só acho aqui. Não posso nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo, nem seguro. Deus me ajude. Amém. Ou seja, agora ele está contra o império e está excomungado da igreja. É um herege para a igreja e ele não se retrata perante o imperador. Então, Frederico III, sabendo que ele vai ser morto, forja um sequestro relâmpago. Lutero achava que era de verdade o sequestro. Ele é preso, amarrado e levado para o castelo de Wittenberg. No castelo ali, ele fica exilado durante um tempo e ele vai começar a traduzir a Bíblia em original para o alemão. E ele vai nessa empreitada durante um bom tempo. Mas do lado de fora, tem quem? Os alunos de Lutero. Philippe Melanchthon, que foi uma das figuras aí da Reforma Protestante na Alemanha, outros professores que ele formou, os seus discípulos, os seus alunos, que começam a dar corpo àquela Reforma Protestante que está acontecendo, que aconteceu por meio das ideias de Lutero, e agora os alunos dele estão se levantando na cidade e trazendo a mensagem do Evangelho para todos.